Vocês chegam ao porto. Tudo planejado, malas prontas, o cruzeiro dos sonhos. E então, em poucos segundos, alguém te diz uma frase que ninguém quer ouvir. Você não pode embarcar. Não importa que o navio esteja bem na sua frente, que vocês tenham pago uma bolada ou que estejam meses sonhando com essa viagem. Todo ano, e ultimamente ainda mais, milhares de passageiros ficam em terra, sem direito a reembolso, convencidos de que fizeram tudo certo. O problema é que as regras mudaram, ficaram mais rígidas e, em muitos casos, confusas. Hoje vamos ver por que cada vez mais passageiros de cruzeiros estão sendo impedidos de embarcar e como evitar erros que, por menores que pareçam, podem acabar com a sua viagem antes mesmo dela começar. Gravidez fora dos limites permitidos. As políticas relativas à gravidez são rigorosas e não deixam margem para interpretações. A maioria das companhias de cruzeiro não permite o embarque de gestantes que ultrapassaram a 24ª semana de gravidez ou que a ultrapassarão durante a viagem. Mesmo abaixo desse limite, eles podem exigir atestados médicos muito específicos, com datas exatas e explicações claras sobre a aptidão para viajar. Muitos passageiros são otimistas demais, pensando que se estiverem bem, não haverá problema. Mas a equipe de embarque é treinada para identificar gestações visíveis e verificar a documentação. Se o limite permitido for excedido, a recusa é imediata e sem exceções, independentemente do andamento do processo de embarque ou do custo da viagem. Levar objetos proibidos ou substâncias legais. Aqui entramos em um terreno bem espinhoso, quase como tentar entrar no Maracanã com um rojão. Cada companhia de cruzeiro tem sua própria lista de itens proibidos, e ela nem sempre coincide com o que é legal no seu país. Álcool, drones, ferros de passar roupa, facas, armas de decoração ou até mesmo certos medicamentos e substâncias como o CBD podem causar sérios problemas. O erro mais comum é pensar: se é legal na minha casa ou se comprei numa loja normal, não tem problema. Mas em cruzeiros, meu amigo, a conversa é outra. É como querer atravessar a Avenida Paulista no horário de pico. Se um item proibido for detectado na segurança, o resultado pode variar desde a confiscação até a recusa total do embarque, especialmente se forem drogas recreativas ou itens classificados como perigosos. Em alguns casos, o passageiro não só perde a viagem, mas também é impedido de fazer cruzeiros futuros. Recusar controles ou revistas de segurança. Isso é raro, mas quando acontece, o resultado é imediato. O embarque pressupõe a aceitação de vistorias, tanto pessoais quanto de bagagem. Alguns passageiros, por desconfiança, irritação ou mal-entendido, recusam-se a ter suas malas revistadas ou a se submeter a certos controles. Do ponto de vista da companhia, isso é inaceitável. Eles não são obrigados a permitir o embarque de alguém que não coopere totalmente com os procedimentos de segurança. Mesmo uma discussão acalorada pode ser interpretada como recusa. Nesses casos, o passageiro é automaticamente impedido de viajar. Não há reembolso, nem segunda chance, pois a segurança do navio e de todos a bordo está acima de qualquer argumento pessoal. Idade mínima não permitida para bebês. Essa é uma das razões mais ignoradas e, por isso, causa as maiores surpresas, e muitas vezes negativas, como um raio em céu azul. Muitos acreditam que se um bebê é saudável e tem passaporte, pode viajar sem problemas. Que nada! Mas em cruzeiros, a coisa não é tão simples. Existem regras claras, como as do nosso Código de Trânsito Brasileiro. A maioria das companhias de cruzeiro não permite bebês com menos de 6 meses a bordo, e esse limite sobe para 12 meses em cruzeiros longos, travessias transatlânticas ou aqueles com vários dias de navegação seguidos, ou seja, quando você fica mais tempo em alto mar. O motivo é médico e logístico. Em caso de emergência, o navio pode estar muito longe de um porto que ofereça atendimento adequado. Ninguém quer arriscar, né? O problema é que essa regra geralmente está nas letras miúdas,
E muitos pais só a descobrem no dia do embarque. Aí, a ficha cai e a decepção é grande. Quando isso acontece, não há negociação. Não adianta chorar nem implorar. Não importa se o bebê está a poucos dias de completar a idade mínima ou se a viagem seria curta. Se o requisito exato não for atendido, a família inteira pode ficar em terra. Azar o deles, né? Chegar bêbado ou com atitude hostil. O embarque não é apenas uma verificação de documentos, é também uma avaliação de comportamento. Se a equipe julgar que um passageiro está visivelmente embriagado, alterado ou agressivo, ele pode ter o acesso ao navio negado imediatamente. E isso tem acontecido cada vez mais. Algumas companhias de cruzeiro têm endurecido suas políticas e deixam bem claro: elas se reservam o direito de negar o embarque a qualquer pessoa que esteja sob forte influência de álcool. O problema é que muitos viajantes começam suas férias cedo demais e já estão consumindo álcool antes mesmo de entrar no navio. O que para eles é parte da diversão, para a companhia de cruzeiro, é um risco que ela não está disposta a correr. Doenças, febre ou sintomas suspeitos. Embora hoje não se fale tanto, a saúde continua sendo um motivo sério para negar o embarque. Se um passageiro apresentar febre, sintomas evidentes ou declarar ter testado positivo recentemente para uma doença contagiosa, a companhia de cruzeiros pode exigir uma avaliação médica ou negar o embarque diretamente. As políticas variam entre as companhias, mas a decisão final geralmente é tomada no porto e é inquestionável. Não tem jeitinho, como dizemos no Brasil. Muitos passageiros são descuidados e acham que ninguém vai verificar. Mas os controles ainda existem e são aplicados em casos de suspeita clara. Nesses casos, a proteção dos outros passageiros e da tripulação é a prioridade máxima, mesmo que isso signifique deixar alguém em terra. Afinal, como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Seu passaporte está válido, mas é negado. Aqui é onde a maioria das pessoas se surpreende. Você tem um passaporte, ele está válido, e mesmo assim te negam o embarque. Por quê? Porque válido nem sempre significa apto para viajar. A maioria dos cruzeiros exige que o passaporte seja válido por pelo menos 6 meses após a data de término da viagem. Alguns países também exigem um número suficiente de páginas em branco para carimbos ou vistos. Na Europa, existe também uma regra pouco conhecida. O passaporte não pode ter mais de 10 anos a partir da data de emissão, mesmo que a data de vencimento seja posterior. Isso já deixou muitos passageiros em apuros, porque confiaram demais em prorrogações ou renovações automáticas. O resultado é devastador. Você chega com um passaporte que achava estar correto e descobre no balcão que ele não atende às políticas de viagem. E aqui também vale, sem reembolso, sem exceções. O nome na reserva não bate exatamente. Esse motivo, por mais insignificante que pareça, é um dos mais inflexíveis. O nome na sua reserva precisa ser idêntico ao nome no seu documento de identificação oficial. Idêntico significa letra por letra, sem abreviações, sem apelidos e sem qualquer suposição. Não tem jeitinho brasileiro que dê jeito, como a gente diz. Os problemas geralmente surgem após um casamento, divórcio ou mudança legal de nome, quando o passageiro não tem a documentação oficial que explica essa diferença. Isso também acontece muito em viagens com crianças que não têm o mesmo sobrenome, ou com menores que não são seus filhos. Nesses casos, as companhias de cruzeiro exigem documentos originais ou cópias autenticadas que comprovem a relação ou a autorização do responsável legal. Sem esses documentos, não tem embarque. E não adianta chorar pitangas, como a gente fala. Não importa se a equipe percebe claramente que vocês são da mesma família, ou se o erro parece insignificante. Para a companhia de cruzeiro, qualquer divergência de nome representa um risco legal e migratório que ela não está disposta a correr. Não tem área cinzenta, são regras claras,
como o nosso Código de Trânsito. Falta de vistos ou autorizações eletrônicas. Esse é um dos erros mais caros, porque muita gente nem sabe que está cometendo. Os requisitos de visto não dependem apenas do país de partida, mas de todos os países pelos quais o cruzeiro passa, mesmo que seja só por algumas horas. Cruzeiros que terminam no Canadá, roteiros europeus ou rotas que combinam vários países podem exigir vistos específicos ou autorizações eletrônicas de viagem. O problema é que muitos passageiros pensam que, como já tem a aprovação para o país de embarque, está tudo coberto. Mas não é bem assim. Já houve casos de famílias inteiras que foram barradas no embarque porque não tinham a autorização para um país visitado no final da viagem. E o mais frustrante é que essas recusas muitas vezes acontecem sem aviso, direto no porto, quando não há mais tempo para resolver a situação. Não ter o seguro de viagem obrigatório. Embora em muitos destinos um seguro seja apenas uma recomendação, em outros, é uma exigência contratual. E quando ele é obrigatório, não é qualquer apólice que serve. Algumas companhias de cruzeiro exigem coberturas mínimas bem específicas, como alta assistência médica, repatriação e cobertura para todo o itinerário. Além disso, o seguro precisa cobrir toda a duração da viagem e todos os países visitados. Há passageiros que chegam ao porto com um seguro básico ou incompleto e descobrem na hora que ele não atende aos requisitos. Nesses casos, a companhia de cruzeiro pode negar o embarque, sem discussão. O mais perigoso é achar que ninguém vai verificar isso, porque veja bem, cada vez mais companhias estão fiscalizando ativamente esse item no check-in. Chegar atrasado ao horário final de embarque. Este é o erro mais simples de evitar, mas ainda assim um dos mais comuns. Muitos acreditam que, enquanto chegarem antes da partida do navio, está tudo certo. E é aí que mora o perigo, a grande pegadinha. A hora de partida do navio de cruzeiro não é a mesma que a hora limite para o embarque. As companhias de cruzeiro estabelecem um horário limite obrigatório para o embarque, geralmente entre 1 e 2 horas antes da partida, por conta das exigências de imigração, alfândega e segurança portuária. Não é brincadeira. Uma vez que a passarela é fechada, não há exceções. Não importa se seu voo atrasou, o trânsito estava caótico ou o taxista errou o caminho. Aí, meu amigo, é azar o seu. O navio não espera e a companhia não assume responsabilidade. Há passageiros que chegam ao porto com apenas 30 minutos de atraso e precisam ver o navio partir sem eles, perdendo assim toda a sua viagem. Que roubada! Saber e respeitar o horário limite de embarque é absolutamente crucial, e ainda assim, este continua sendo um dos erros mais caros que as pessoas cometem. É bom ficar ligado. Documentos faltando ou incorretos. Se há uma razão principal pela qual os passageiros são impedidos de embarcar, é esta. Passageiros que estão convencidos de que têm a papelada correta descobrem no porto que não é o caso. Certidões de nascimento que não são válidas, documentos falsos, identidades que não batem, ou regras que mudaram desde a última vez que fizeram um cruzeiro. O problema é que as companhias de cruzeiro são muito claras em um ponto: toda a responsabilidade recai sobre o passageiro. Mesmo que alguém tenha ligado para o atendimento ao cliente e recebido informações erradas, isso não muda nada. Se você não atender aos requisitos exatos do itinerário, você não embarcará. Muitos viajantes presumem que, como um determinado documento funcionou em um cruzeiro anterior, ele será suficiente para o próximo, sem considerar os países visitados, a duração da viagem ou as mudanças legais. Não ter a documentação correta não só te deixa no cais, mas muitas vezes resulta na perda total do dinheiro pago. Hoje em dia, embarcar num cruzeiro não é mais um direito adquirido ou garantido. Não é como um churrasco de domingo na laje, onde você chega e entra. Não basta chegar no porto e ver o navio na sua frente. É como ir ao Carnaval de Salvador. Você tem que saber as regras e ter o abadá certo.
Um pequeno erro, uma suposição equivocada ou um detalhe esquecido pode custar-lhe toda a viagem e milhares de reais. Aí, meu amigo, dançou. As regras ficaram mais rígidas, as fiscalizações mais sérias e a tolerância a erros praticamente desapareceu. Não é mais um mar de rosas. A boa notícia é: quase todos esses problemas podem ser evitados com informação e preparação. Como diz o ditado popular, prevenir é melhor que remediar. Conhecer as regras, verificar tudo com antecedência e não considerar nada como garantido, essa é a diferença entre embarcar ou ver o navio partir sem você. É a vida real, meu caro. Porque em cruzeiros, a viagem não começa com a partida, mas muito antes. E é exatamente aí que a maioria das pessoas erra. É como construir uma casa. O alicerce tem que ser forte,